vídeo de hoje será sobre o personagem Villagnon. Mais precisamente a gente vai falar sobre a ação sobre a colônia que ele construiu, que foi a França Antártica. Mas principalmente sobre esse personagem, Villagnon. Não sei se estou pronunciando corretamente o nome dele, mas ele era um cavaleiro da Ordem de Malta que ascendeu à posição de vice-almirante da Bretanha. Com os contatos que ele tinha nessa posição, ele acabou ouvindo os relatos a respeito da terra do Brasil, dos viajantes e tal. Não do Brasil necessariamente, mas da América no geral. E com o pretexto de construir uma colônia francesa no Novo Mundo, ele partiu para o Brasil. Essa colônia, que ficou conhecida como França Antártica, na verdade, o objetivo dela era ser uma base militar que controlasse o comércio da França com as ilhas. Ela foi construída na Baía de Guanabara, que é um local que tenha sido evitado até então pelos portugueses, por conta da hostilidade dos índios na região, e que de alguma forma, que não é muito deixado bem claro, mas eles conseguiram convencer os índios a ajudar eles a construir a fortificação. E durante alguns meses deu certo, mas aí os índios pararam de ajudar porque os índios começaram a perceber que estava sempre ficando os trabalhos mais pesados para os índios, enquanto os europeus só no conforto. Então, não tendo outra solução, os franceses Villagnon acabou tendo que pedir ajuda à França para ter mão de obra. E uma das maneiras como ele conseguiu isso foi justamente pedindo para que Calvino mandasse alguns missionários com a desculpa de que esses missionários iriam vir para converter os índios que estavam ajudando na França. Mas antes disso, ele tinha pedido apoio à coroa francesa. E nisso ele conseguiu em torno de 3 a 4 mil soldados, entre eles algumas mulheres também. E foi quando começaram os problemas na colônia, porque Villagnon queria que os soldados eles assumissem as mulheres indígenas com quem eles ficavam, que eles casassem com elas. Os homens não estavam gostando disso, porque eles não gostavam da ideia de se casar com selvagens, e chegou ao ponto de rolar uma conspiração para matar Villagnon. Essa conspiração foi frustrada, porque das pessoas acabou traindo a conspiração e contando o que eles pretendiam fazer, e Villagnon matou todos que estavam participando disso, de maneira brutal, para que todos os outros tivessem medo de tentar isso de novo. Como a conspiração falhou, obviamente, a consequência disso foi que os casamentos realmente aconteceram e começaram a ter vários mestiços ao longo da colônia de índios com franceses. E foi quando o comércio francês começou a ficar melhor com a Baía de Guanabara. Mas nisso, estava começando a ficar cada vez mais instável a França com relação a essa disputa ideológica dos calvinistas com os católicos, e foi quando Coligny, que tinha se convertido à reforma protestante, percebeu que a Baía de Guanabara podia ser um belo refúgio para os huguenotes, para os calvinistas, e foi quando Villagnon fez o convite para, de fato, mandarem missionários para ajudar, tanto a trabalhar por lá, quanto a converter os índios. Tiveram vários problemas ao longo dessa colônia, como já foi dito, teve até uma conspiração para matar ele, mas os principais problemas foram em torno da religião e de interpretações religiosas, na verdade. Villagnon tinha algumas interpretações bíblicas que causavam discussões dentro da colônia, inclusive sendo um dos pontos negativos apontados por Jean de Lery no livro Viagem à Terra do Brasil. Vou ler aqui um trecho para vocês do que Lery escreveu. Guiado, porém, por um espírito contraditório, não soube contentar-se com a simplicidade que a Escritura exige dos verdadeiros cristãos em relação aos sacramentos, e no segundo dia de Pentecostes, em que, pela segunda vez, celebramos a ceia, infringiu ele próprio o que antes estabelecera e alegando terem São Cipriano e São Clemente escrito que na celebração da ceia cumpria por água no vinho, e pretendeu, com obstinação, não somente que isso se fizesse, mas ainda que crêssemos que o pão consagrado aproveitasse tanto a alma como o corpo. Sustentou ainda que se devia pôr sal e óleo na água do batismo, mas ainda que um ministro não podia contrair segundas núpcias, baseando-se na passagem de São Paulo a Timóteo que diz: seja bispo marido de uma só mulher. Em suma, fiando-se tão somente em sua opinião própria, que não tinha fundamento na palavra de Deus, tudo se pôs a dirigir a seu bel prazer. Você vê que alguns trechos onde tinha essa discussão eram trechos interpretativos. Por exemplo, Paulo disse a Timóteo que o bispo deveria ser marido de uma só mulher. Só que enquanto que os outros homens entendiam que isso significava que só podia ter uma mulher por vez, ou seja, ser marido de só uma, Villagnon afirmava que isso significava que o bispo só podia se casar uma vez, ou seja, se a esposa dele morreu, ele não poderia se casar de novo, porque ele só podia ter sido marido de uma só mulher. É uma ambiguidade válida, realmente tem essa ambiguidade no texto, mas a interpretação dele, por ser um pouco mais radical,
desagradava aos outros missionários da colônia. Vila Agnão acabou sendo um dos personagens mais criticados da história, em partes por conta dessa obra de Léry. Vou ler mais um trecho aqui para vocês. Para concluir o que me cabe dizer acerca de Vila Agnão, acrescentei que, detestando-nos dia a dia mais, aproveitou a oportunidade para declarar que não nos suportaria em seu fortim e ordenou, em fins de outubro, que nos retirássemos para a terra firme. Embora, como já disse, tivéssemos meios para expulsá-lo dali, não só para que não tivesse motivos de queixa contra nós, para que não tivéssemos decepção em França e nos outros países, os que muito esperavam de nossa missão, nem se lançasse mácula sobre a nova doutrina, preferimos obedecer a Villehagnon e deixar-lhe a praça sem contestação. E assim, após 8 meses de residência no forte de Coligny, que ajudáramos a construir, retiramos-nos para o continente, onde permanecemos 2 meses à espera de que um navio, vindo do Havre para carregar para o Brasil, com cujo mestre contratamos o nosso transporte, se apontasse para partir. Instalamos-nos na praia, ao lado esquerdo do rio Guanabara, num lugar denominado pelos franceses Briqueterie, Olaria, e que dista apenas meia légua do fortim, assim como fazíamos enquanto estivemos na ilha. A miúde visitamos os selvagens, pelos quais éramos tratados com mais humanidade do que o patrício que gratuitamente não nos podia suportar, e comíamos e bebíamos entre eles. Por sua vez, vinham ver-nos repetidamente, trazendo-nos víveres mais do que carecíamos. Se ele era herói ou vilão, não é possível afirmar, mas é notável a importância de Villehagnon para a história do Brasil, pois a sua colônia deu origem ao Rio de Janeiro.